Quando você tem um vírus que muta muito, você tem duas alternativas. Uma que a gente vai falar na live de hoje e a outra que pode ser assunto de uma outra live. Vamos começar pela outra. A outra é o que a gente usa para casos em pessoas que, por exemplo, já têm o vírus HIV, mas ainda não têm AIDS. Ou mesmo para pessoas que têm AIDS, que são os remédios chamados de antivirais. Qual que é a ideia de um remédio antiviral? A ideia de um remédio antiviral é você impedir que o vírus se reproduza. É você controlar a doença, fazendo com que a quantidade de vírus não fique grande demais ao ponto disso ser um problema no seu organismo. Para a gente entender como o antiviral funciona, nós precisamos entender o que é um vírus. Por que biólogos têm dificuldade em definir o que é um vírus? Porque um vírus não se encaixa na nossa definição de ser vivo. Ele não tem membrana plasmática, ele tem DNA próprio, mas ele não consegue se reproduzir sozinho. O que um vírus faz é que ele entra em uma célula e usa o maquinário bioquímico da célula para produzir novos vírus. Ele manipula a célula para a célula virar uma fábrica de novos vírus. Quando isso acontece, aquela célula acaba morrendo e esses novos vírus se espalham e vão infectar novas células de maneira exponencial. O que os antivirais vão fazer é que eles vão tentar frear esse mecanismo bioquímico para impedir que isso aconteça, certo? Então, quando a gente pega um coquetel para AIDS, o que é o coquetel para AIDS? O coquetel para AIDS nada mais é do que uma série de remédios que vão tentar controlar essa replicação, essa produção de novos vírus, certo? O problema que a gente tem de remédios antivirais, e é por isso que eles têm uma série de efeitos colaterais, é que para isso eu preciso mexer no maquinário das nossas células, que serve para outras coisas, que serve para produzir novas proteínas, que serve para produzir novos vírus, que serve para produzir novas células, que serve para fazer o nosso organismo funcionar. Então, a hora que você está tomando um remédio antiviral, o que você pode causar no seu organismo é uma série de efeitos colaterais, porque você está mexendo não só no vírus, você está mexendo nas nossas células, certo? É claro que no caso de uma doença causada por um vírus como o HIV, é melhor você ter efeitos colaterais do que você morrer de AIDS, do que você desenvolver a doença chamada AIDS, que tem uma taxa de mortalidade extremamente alta. Então, o que a gente tem no mundo hoje é que a taxa de mortalidade da AIDS caiu porque os remédios de AIDS, os remédios para controlar essa replicação viral, ficaram cada vez mais eficientes.